Olá, tudo bem com você? Uma feliz semana para você que está nos acompanhando. Você que é de qualquer lugar do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, você que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou não, tantos nos assistem, membros também de outras denominações. Eu queria desejar uma boa semana para você, dizer que o nosso maior desejo do nosso coração é que Deus abençoe você, sua família, traga você paz, felicidade, alegria e segurança em tempos de pandemia. Estamos todos vivendo esses dias, mas temos certeza que Deus tem cuidado de você e você tem crescido no estudo do conhecimento dele, da palavra dele, estudando conosco aqui toda semana, não é? O Descanso em Cristo, o nosso guia de estudos deste trimestre, traz como tema o descanso em Cristo, e eu tenho certeza que você tem crescido no conhecimento dessa temática. Esta semana nós iremos estudar mais um tema importante, nós continuaremos o assunto iniciado na semana anterior, nós vamos falar sobre o descanso sabático, no tema de número 10. Veja, já se passaram 9 semanas e você tem estado aqui conosco. Muito obrigado. Que Deus abençoe você por estar com a gente, mas não esqueça, siga as nossas redes sociais, seja aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram, no Twitter. Durante este programa, este estudo, você vai ver as nossas redes sociais aparecendo para você na tela, mas nós queremos lembrar você de ativar a notificação, se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações, clique ali no sininho, ative todas as notificações, porque isso é muito importante para que o nosso conteúdo chegue cada vez a mais pessoas. Também é importante você dar um like, dê um like, faça um comentário, porque o YouTube vai entender que você está engajado nesse conteúdo e ele vai espalhar também esse conteúdo a outras pessoas, tá bom? Então, de forma muito especial agora, entrando no momento em que oficialmente estudaremos o tema desta semana, eu quero convidar aqui dois amigos que estarão conosco fazendo os comentários ou nos ajudando esta semana no nosso estudo. Como você já sabe, nós temos este programa pelo canal da Igreja do UNASP EC. Às vezes temos convidados de fora, mas às vezes os nossos convidados são de dentro, né? Somente da nossa comunidade. E hoje temos dois que são daqui da nossa comunidade. Eu vou já apresentá-los, mas eu tenho o pastor Elias Brenha, que é o pastor titular aqui da igreja do UNASP, junto com o pastor Hernani e o pastor Cláudio Omar, que já formaram uma dupla aqui. O pastor Elias Brenha lidera esse grupo pastoral e lidera a nossa comunidade. E eu também tenho aqui o pastor Hermenérico Moraes. Pastor Hermenérico Moraes, ele é professor tanto da graduação quanto da pós-graduação do SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, e o pastor Hermenérico também além da formação teológica, tem a formação na área de biblioteconomia, é o nosso bibliotecário, responsável pela Biblioteca Geral do campus Engenheiro Coelho, e também da biblioteca que é a biblioteca específica da Faculdade de Teologia, e também da biblioteca do Centro-White, né? É uma responsabilidade bem grande aí. Mas começando então aqui com o pastor Elias Brenha, como eu disse a você, ele é o nosso pastor titular, ele vai poder falar um pouco melhor do trabalho dele. Pastor, muito obrigado por nos liderar aqui na igreja do UNASP, né? A igreja é pertencente à Associação Paulista Central, APAC, mas fica dentro do campus do UNASP Engenheiro Coelho. Obrigado também por estar conosco aqui um tempinho na agenda. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Júlio. É um prazer estar aqui, né, participando com você e com tantas pessoas que acompanham semanalmente o estudo da lição da Escola Sabatina, que é produzido aqui diretamente da igreja do UNASP Engenheiro Coelho, né, da qual você, como líder da Escola Sabatina, tem conduzido de forma tão extraordinária, tão bem conduzida, né? Então, muito obrigado, pastor Júlio, que Deus continue te abençoando. Cumprimento também o pastor Hermenérico, né, por estar conosco, é bom tê-lo aqui também, e com certeza será um estudo bem interessante, é um estudo que tem preenchido muito da nossa experiência cristã e tem acrescentado muito em nossa caminhada com Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí por nos convidarem para participar desse momento. Pastor Elias Brenha, a gente que agradece. Para você que acompanha o canal da Igreja do UNASP, o pastor Elias é mais conhecido que nota de R$2, né?
eu diria nota de R$ 1, mas não tem mais, é só moeda. Porque o pastor Elias Brenha, ele tem o Minutos de Esperança, não é? Que é o vídeo que é colocado toda semana, duas vezes na semana, para você acompanhar. O pastor Elias Brenha também é quem conduz a maioria dos sermões, os estudos temáticos do sábado de manhã. Pastor Elias já foi líder de jovens no sul do Brasil, liderou por muitos anos a igreja de Moema também, e recentemente, há poucos anos, veio aqui assumir a igreja do NASP. Obrigado, pastor. E pastor Hermenérico, então, pastor Hermenérico, como eu disse, ele estudou aqui na faculdade há mais de 20 anos, se formou, depois esteve como professor de religião no Colégio Adventista de Campinas, também em outros lugares, fez a sua outra graduação na área de biblioteconomia, e há alguns anos foi chamado aqui para o campus, para a instituição, para assumir a biblioteca do SALT, a Biblioteca de Teologia, e já há algum tempo foi nomeado também responsável pelas bibliotecas todas que temos aqui. Temos uma biblioteca geral, temos a da Faculdade de Teologia, temos a do Centro White, temos uma outra na escola básica no Colégio NASP, não é? E o pastor Hermenérico, como eu disse, ele também dá as disciplinas de ética cristã na graduação, na pós-graduação. Pastor, muito obrigado por estar conosco. Somos vizinhos aqui de condomínio, não é verdade? E é um prazer tê-lo aqui junto com o pastor Elias Brenha. Tenho certeza que o estudo será uma bênção. Eu agradeço o convite. Você me apresentando assim, até eu pareço importante, viu, Júlio? Mas é um prazer estar com vocês. Saúdo a todos que nos ouvem e é uma alegria podermos compartilhar essa lição, né, tão importante para tempos onde a gente precisa refletir sobre a nossa vida cristã, precisa refletir sobre os princípios da Bíblia, né? Então acho que é muito importante a gente parar um pouquinho e conversar sobre isso. Mais uma vez, obrigado. O prazer é nosso, pastor Elias Brenha, pastor Hermenérico Moraes. Pastor Hermenérico, então, neste momento, por gentileza, conduza uma oração pedindo que Deus nos ilumine a mente dos nossos irmãos que estão nos assistindo em vários locais, através de vários dispositivos, para que a temática desta semana venha realmente a não só penetrar na nossa mente, mas também no nosso coração. Por gentileza. Lógico. Vamos orar, então. Querido Pai, estamos nesse momento pedindo as Tuas bênçãos, a Tua iluminação, a Tua direção sobre esse tema que consideramos importante, sabemos da relevância que ele pode ter na vida dos Teus filhos e por isso pedimos que tanto nos ilumine quanto também abençoe a cada um daqueles que nos ouvem para que possam ser alcançados pela Tua palavra, possam ser alcançados pelo Teu Espírito e também serem aprimorados, serem aperfeiçoados na fé. Fica conosco nesses momentos, te pedimos por Jesus. Amém. Bom, após a oração, obrigado, pastor Hermenérico, eu queria relembrar a você. Então, o tema desta semana é o descanso sabático. Como você já sabe, já conversamos semana passada, é importante frisar que cremos que a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos, ele não foi abolido em nenhum momento por Cristo, como alguns pregam, e dentro desta lei está o 4º mandamento que se refere ao descanso sabático. Mas antes de nós entrarmos aqui na temática com os nossos queridos pastores, quero convidar você a ler comigo o verso para memorizar que esta semana veio destacado ali do livro de Levítico, capítulo 23, verso 3. Você pode ler comigo na sua Bíblia, ou você pode acompanhar também na tela. Levítico, capítulo 23, verso 3. E lá está escrito assim: 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Eu convido aqui, então, os meus amigos, pastor Hermenérico e pastor Elias Brenha. Queridos, nós sabemos que, como eu disse aqui, introduzindo inicialmente, existem leis que duraram algum tempo, mas existe uma lei que vigora até hoje. Nós sabemos que a lei moral, ou o decálogo, ou 10 mandamentos, é essa lei que Deus instituiu, não no Sinai, muito antes disso,
no Éden, essa lei já existia no coração de Deus antes disso. E esta semana iremos estudar, continuar examinando, não é, o descanso que nos é solicitado ali no quarto mandamento. E eu queria começar aqui a nossa discussão falando sobre o sábado e criação, interpelando o pastor Elias Brenha. Pastor Elias, os nossos convidados já sabem que nós não ficamos lendo verso por verso, porque a gente espera que eles leiam a lição e acompanhem conosco, mas se o senhor e o pastor Hermenérico quiserem em algum momento ler algum verso, fiquem à vontade. Eu queria perguntar ao senhor inicialmente, por que a Bíblia apresenta, a partir de Gênesis 1, né, e também Gênesis 2, apresenta uma diferença tão grande, tão radical, entre a criação do ser humano, não é? A criação do ser humano e a criação das outras coisas. Por que é importante a gente entender essa distinção? Gênesis 1, 26, 27, 9 e 6 fala um pouco disso. E também fala da criação do sétimo dia, do sábado, que o senhor vai poder comentar. E outra pergunta, pastor: por que a história da criação é tão importante para dar um norte a nós sobre a nossa relação com Deus e com tudo que ele criou? Por favor, pastor. Bom, pastor Júlio, é muito importante essa sua colocação. Quando a gente vê exatamente essa questão radical, não é? Da criação do homem em relação a todas as demais coisas que foram criadas por Deus, quando a gente lê o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, a gente descobre exatamente o porquê dessa diferença radical. Todas as coisas foram criadas por Deus e todas elas que foram criadas por Deus foram coisas muito boas, perfeitas, ou seja, não existe nada que não seja perfeito que venha das mãos de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, a sua obra é perfeita. Então, nós vemos a natureza, ela demonstra o caráter de Deus e a perfeição de Deus. Embora o pecado tenha desfigurado um pouquinho hoje a natureza em que nós vivemos, em que nós nos encontramos, mas ainda, a gente vê lá, por exemplo, no Salmo 19, a natureza, ela ainda revela o amor de Deus e o quanto Deus é grandioso. A gente não tem tempo para entrar nesses detalhes, mas a natureza, embora hoje imperfeita, ela ainda é uma obra perfeita, que a gente pode encontrar a perfeição do amor de Deus e o cuidado de Deus. Então, eu fico imaginando como não foi a criação original de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, o Espírito de Profecia, e a gente vê que quando chegarmos no céu, o Éden, ele estará lá e será a marca que nós teremos para conhecermos o que realmente foi o mundo sem pecado, aquele Éden original criado por Deus. Então, eu imagino que isso vai ser algo extraordinário. Porém, mesmo em meio a toda aquela perfeição, a gente tem uma distinção clara entre as obras criadas e a criação do ser humano. É interessante isso porque o ser humano ele foi criado à imagem de Deus. Então, a gente vê, por exemplo, aqui no verso 26 do capítulo 1, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, queridos, quando nos lembramos da criação, nós, como nos diz aqui a lição, temos que nos lembrar de que fomos criados à imagem de Deus. E nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, nenhum outro processo da criação teve esse selo. É por isso que, radicalmente, nós temos essa diferença entre a criação e as demais obras criadas por Deus, né? Então, a lição traz, assim, de forma muito rápida, a questão de que, ao contrário da mitologia popular, nós não somos meros macacos avançados, né? Nem versões mais evoluídas de algum primata primitivo. Como seres humanos, feitos à imagem de Deus, somos singulares entre tudo que Deus criou nesse mundo. Isso é maravilhoso. Eu me considerar um ser à imagem
e a semelhança de Deus. Isso me distingue de todos os demais seres criados, por mais perfeitos que eles sejam, e também me distingue de toda a criação que Deus criou pelo poder da sua palavra nos demais dias da criação. Então, isso é extraordinário. E agora, é interessante que, ao mesmo tempo que Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Deus também cria uma natureza a qual ela dá ao homem o domínio sobre ela. E é interessante isso porque quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente percebe quando Deus diz assim, olha, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus dá ao homem o domínio, e isso quer dizer o quê? Que Deus, ele dá a oportunidade do homem ser o administrador desta terra tão espetacular que Deus cria e coloca nas suas mãos. Agora, é impressionante que quando nós entendemos essa responsabilidade que nós temos diante de Deus, e é isso que a lição nos chama a atenção, pastor Júlio, pastor Hermenérico e demais amigos que estão aí nos assistindo, da responsabilidade que nós temos para com a natureza, não é? Da responsabilidade que nós temos com a preservação da natureza, da responsabilidade que nós temos em relação a tudo aquilo que Deus criou. Assim como nós temos responsabilidade sobre o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, criado à imagem e semelhança de Deus, nós também temos a responsabilidade pela natureza. Então, domínio, a lição diz, não significa abusar, não significa destruir. Então, quando a gente vê realmente o homem destruindo a natureza, o homem colocando por terra tudo aquilo que Deus criou, isso é uma ofensa contra Deus. Isso é uma ofensa contra o Criador. Nós temos que governar como regentes de Deus, precisamos interagir com o mundo natural como Deus faria. Então, é muito importante termos essa consciência. E o sábado, ele chega num ponto muito importante da criação. É o presente que Deus dá. É o presente que Deus oferece ao homem. E aí a gente vai ver ao longo da lição e das demais lições que virão ainda nesse trimestre, como esse presente que Deus dá ao homem é, sem dúvida alguma, a maior herança que Deus concede a nós, hoje, seres mortais, mas antes, seres imortais antes do pecado, de ter um dia especial para a comunhão com Deus, para o relacionamento mais próximo com Deus, e para desfrutar de todas as maravilhas que Deus criou durante os 7 dias da criação. É isso, pastor Júlio. Pastor Elias, muito obrigado por dar essa introdução, e eu achei muito interessante, pastor Hermenérico, o pastor Elias comentando dessa questão do domínio. É diferente dominar de escravizar, não é verdade? Então, Deus dá ao ser humano domínio sobre a criação, mas de um modo responsável, não é? Eu me lembro, o pastor Elias comentou, eu me lembrei de uma frase de um escritor, que esse escritor dizia que o sábado, pastor, ele é, na verdade, um jarro perdido nas areias do tempo. Muito bonito, não é? Assim como às vezes você está caminhando na praia e encontra ali um jarro, você tira aquilo, né, do meio da areia, uma peça bonita, o sábado assim o é. Pastor Hermenérico, falando desse conceito de domínio, mas não escravidão, e já entrando aqui na questão de segunda-feira da celebração da liberdade, nós vemos que lá em Deuteronômio capítulo 5, é a segunda vez que Deus pronuncia os 10 mandamentos e, por consequência, o 4º mandamento, que diz respeito ao sábado. Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, ali nós temos ali o detalhe da primeira vez, mas lá em Deuteronômio 5, de 12 a 15, nós temos de novo a repetição do decálogo e do sábado. E é interessante, pastor Hermenérico, eu queria explorar nesse sentido contigo, que Deus agora, quando ele vai falar do sábado, ele não usa como gancho a criação, que o pastor Elias Bren acabou de expor. Ele usa como exemplo a libertação da escravidão. Pergunto,
mas nós somos escravos ainda hoje. Por que que o sábado é importante para mim se eu não sou mais escravo? Será que é possível ser escravo não do Egito, não de uma nação, mas de outras formas? E ainda nessa linha, pastor, tem um texto lá em Romanos 6, de 1 a 7. Qual é a relação desse texto de Romanos 6, de 1 a 7, com essa questão do sábado, da liberdade? Por favor, nos ajude a ampliar essa ideia. Ok, pastor Júlio, são muitas perguntas, são muitas ideias para a gente pensar, né? Então, mas é legal a gente parar um pouquinho e verificar essas relações. A primeira coisa que eu lembro é a ideia de que na Bíblia o conceito de liberdade ele é apresentado da seguinte forma: nós nascemos escravos dos poderes dessa era. Nós não nascemos livres. Algumas pessoas podem ter a ideia de que nascem livres, mas segundo a Bíblia, nós nascemos escravos e escravos do pecado. Então, quando nós lemos lá em Deuteronômio a questão de que o memorial, né, da criação, ele agora se refere não mais à ideia da criação em si, mas agora à ideia de liberdade, agora um memorial da liberdade, nós vamos ver que a lógica aqui funciona da seguinte forma: da mesma forma como um dia alguém libertou vocês do Egito, da escravidão, o sábado tem o poder de libertar você também, ou de comemorarmos essa libertação. As duas coisas. Eu gostaria de mencionar essas duas coisas. Eu acho que é legal a gente pensar nessas duas coisas. Existe a ideia de que, porque hoje eu reconheço, eu recebo de Cristo o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, eu posso a cada sábado comemorar essa libertação. Esse é um aspecto importante. O sábado deveria ser também um memorial da libertação. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão do nosso dia a dia, das nossas questões aí cotidianas. Então, e eu acho que é legal a gente parar um pouquinho e ler aqui um verso bíblico, Gálatas 5:1. Então vamos só ler aqui para a gente lembrar o que esse texto fala para a gente, né? Gálatas 5:1. Ele fala o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Então, aqui a gente vê claramente essa lógica de que Cristo é que nos liberta. Nós vivíamos como escravos. Mais uma coisa que ele fala interessante nesse verso: permanecei livres. Então, o sábado também, de uma forma bastante prática, ele é uma forma de nós permanecermos livres. Porque a cada sábado nós rompemos com nossas atividades cotidianas, seculares, e a gente tem a oportunidade de quebrar a rotina. E aí, as práticas que nós temos no nosso dia a dia, que para muitas pessoas, elas vivem num constante, entra semana, sai semana, a gente tem a oportunidade de parar e refletir sobre isso. Ou seja, o sábado me impede de que eu continue tendo práticas que podem chegar à questão da obsessão, de que eu não consiga quebrar aquele ritmo. O sábado me obriga a parar e pensar sobre isso. Então, esse é um outro dado interessante sobre o sábado. Então, o sábado, ele me lembra da libertação, mas também ele é uma forma de eu não me escravizar. Então, o verso que você fala de Romanos, eu acho que talvez a gente possa ler, né, Romanos 6, você vai ver que ali é uma discussão de Paulo, né, falando sobre a questão da liberdade. Ele fala o seguinte, sobre que diremos então, aqui Romanos 6:1, que diremos então? Permanecemos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? E ali continua essa questão do pecado. Então, essa lógica que a gente está vendo, a gente pode perceber que a partir do momento que eu fui liberto do pecado, eu agora rompo com esse pecado. A partir do momento em que no sábado eu posso comemorar essa libertação, eu posso também celebrar a ideia de que eu estou livre, eu mantenho as minhas opções em aberto. Por Cristo, hoje eu posso escolher. Eu acho essa ideia interessante, eu acho que é legal da gente pensar e refletir a respeito. Para você que nos acompanha, o que nós entendemos até aqui com a exposição do pastor Elias Brenha, do pastor Hermenérico Moraes? Veja,
o sábado ele é visto tanto no contexto de criação quanto de libertação. O sábado nos lembra quem nos criou e quem nos libertou, porque Deus, ele tem esse duplo papel. Ele é o nosso criador e ele é o nosso redentor. É como aquela história do barquinho que é construído por uma pessoa e ela perde este barquinho e vai parar numa loja e ela junta dinheiro para comprar o barquinho de novo e depois ela olha para o barquinho e diz assim, olha, você é meu 2 vezes porque eu te construí e depois eu te comprei. E Deus atua assim conosco, querida irmã, querido irmão. Então, o que aprendemos até aqui? O sábado tem papel de lembrança da criação. Você não veio do macaco, você não veio de uma explosão, você veio de Deus. E o sábado me lembra da redenção. Ele te tirou do cativeiro, ele te salvou. Aliás, o sábado ele nos lembra que fomos libertados, não é? Do poder escravizador do pecado, que a cada semana estamos sendo libertados, não é? Desse domínio, dessa quebra com esse ciclo que o pastor Hermenérico falou. E no céu também teremos a celebração do sábado, então seremos libertados também completamente da presença do pecado. Pastor Elias Brenha, então eu lhe pergunto, bom, então esse contexto dado até aqui, certamente, pastor, o sábado vale, mas vale só para os judeus, não é isso? Ou será que a Bíblia, baseando em Êxodo 19:6, se o senhor quiser ler, o que a Bíblia revela sobre a questão do sábado para o judeu? Aliás, tantos dizem, né, pastor, que o sábado foi dado para os judeus, mesmo que Moisés, que recebeu o sábado, não era descendente de Judá, ele era levita, mas essa é outra história. Mas tem um papel também para outras pessoas? Podemos dizer que ele é local ou é universal? Essa é uma pergunta. E depois, pastor, ali em Êxodo 23:12, como Deus enxergava os outros povos, além do povo de Israel, com relação ao sábado? O som, pastor. Pastor Júlio, essa sua pergunta dá para escrever um livro, tá certo? Né, pastor Hermenérico? Ele faz uma pergunta assim que ela é bem abrangente, então vamos tentar condensá-la aqui. E é muito importante porque quando a gente olha a questão do sábado, principalmente para aqueles que olham com aversão para a questão do sábado, eles tentam atribuir realmente o sábado a uma nação, a um tempo específico, porém, é muito importante entendermos uma coisa: antes que o sábado fosse estabelecido através da lei de Deus, escrita com o seu próprio dedo e entregue para Moisés no alto do Monte Sinai, esse sábado foi estabelecido na criação do mundo. Então, ponto. Ou seja, na criação do mundo não havia judeu, havia o ser humano criado por Deus, a sua imagem e semelhança, como acabamos de dizer. Então, o sábado é um memorial de Deus para a humanidade e consequentemente, para todos os tempos, em todos os lugares. Tanto é que Deus poderia estabelecer aí um monumento para ser reverenciado, Deus poderia estabelecer uma cidade, um local, mas o que Deus faz? Deus separa uma fração do tempo, 24 horas, porque o tempo é universal, ele está em todos os lugares e todas as pessoas podem, então, de uma forma muito tranquila, celebrarem e reverenciarem esse dia tão especial, que, como o pastor Hermenérico disse, é tão importante para quebrar esse ciclo que o ser humano tem de trabalho, de lutas e desafios, e o sábado vem como um oásis no meio de 7 dias da semana. Então, isso é extraordinário, isso é fantástico. Agora, quando a gente fala em relação à nação dos judeus, é importante a gente ter essa relação, porque a lição traz 2 versos importantes, que é Êxodo 19:6 e 1 Pedro 2:9. E a gente precisa entender isso aqui na lição de terça-feira, que Deus tinha um plano especial para a nação de Israel. E no capítulo 19 de Êxodo, verso 6, Deus diz assim:
Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Note que isso é antes do Sinai. Deus está dando orientações espirituais. Deus está separando uma nação para ser luz para o mundo. Deus está separando uma nação para ser o farol dele para todas as demais nações idólatras, pagãs, que estavam ao redor daquela recém-inaugurada nação de Israel, não é? Onde Deus tira essa nação e o conduz para uma terra e começa a estabelecer leis, começa a dar para eles uma organização social, política, mas, sobretudo, espiritual. E a lei moral entra exatamente nesse ponto, né? Ou seja, Deus ratifica no Sinai aquilo que já existia anteriormente, não é? E aí, o que acontece? A nação de Israel, com privilégios especiais, responsabilidades especiais, ela não cumpriu o plano de Deus. E então, o que acontece? Esse plano de Deus, ele é repassado para a humanidade, para o homem. E aí vem exatamente aquela descrição linda de Pedro, né, capítulo 2, verso 9, onde através de Pedro, Deus diz assim: vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você vê exatamente essa relação tão clara de que Deus perpetuou a sua lei, perpetuou a sua lei moral para todas as pessoas, a despeito de Israel ter cumprido os planos e propósitos, ou não, essa lei se perpetuou para toda a raça humana, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, isso é muito importante. Agora, quando a gente vê, pastor Júlio, Deus dando, assim, alguma legislação a mais sobre o sábado, Êxodo 23, 12, tem algo importante, mas muito importante. Deus diz assim, através de Moisés: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Ou seja, essa ideia que Deus estabelece é de que nós precisamos nos lembrar de que o sábado também é para o estrangeiro, né? E a lição chama atenção exatamente disso. Até mesmo os estrangeiros que viviam em Israel, aqueles que não participavam ainda dessa aliança de Deus com a nação de Israel, eles deveriam ser contagiados pelo povo de Israel, não é? A ponto de levarem aquelas pessoas a verem algo diferente em Israel e, consequentemente, também aceitarem o sábado como o dia especial de Deus. Isso levaria Israel, o judeu, a olhar para aquele que não era judeu com uma visão diferente, a enxergar essas pessoas de um jeito diferente. Os seres humanos, os animais, não poderiam ser explorados no sábado. Ou seja, eu paro, mas o estrangeiro não para. Eu não faço nada, mas o estrangeiro que carregue a carga. Olha que interessante quando Deus dá essa determinação, não é? Uma prova para mim inequívoca de que o sábado era para todos. Embora Deus tivesse dado essa revelação mais direta ao povo judeu, consequentemente, naquele momento, o povo judeu deveria transmitir essa mensagem através de uma vida prática. E se as pessoas olhassem para aquela nação, uma nação temente a Deus, uma nação santa, um povo adquirido, uma nação separada, uma nação com propósito, naturalmente, eles deveriam entender que há um Deus que era o Criador, o mantenedor, e que estava acima de todos aqueles deuses que eles criam, deuses com D menor, né?
aqueles deuses criados, inventados por eles, de que havia sobre toda a humanidade um Deus criador, porque é isso que o sábado nos reporta, a criação a um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Pastor Elias, muito obrigado. E se nós nos lembrarmos, não é, Pastor Elias, a não ser que tenhamos ascendência judaica, nós somos esses estrangeiros, não é? Nós somos Com gentios. certeza. Então, nós hoje, isso até emociona a gente, porque eu sou alcançado pelo sábado, Pastor Elias, Pastor Hermenérico, você que nos assiste. O sábado tem uma universalidade tão grande que alcança a mim e a você que somos estrangeiros, somos gentios. Agora, Pastor Hermenérico, nós falamos muito até agora sobre o Antigo Testamento. E muitos dizem assim, não, mas temos que ver a nova aliança, Jesus, como Jesus lidava com essas questões. E o Novo Testamento nos apresenta, e fique claro para você que nos acompanha, nós não estamos falando aqui de toda a nação judaica, dos nossos irmãos judeus, não é? Que adoram o mesmo Deus. Mas nós vemos que no Novo Testamento, a liderança judaica, se é que podemos dizer assim, ela transformou a guarda do sábado em um ritual, e a lição aqui que fala sobre o serviço ao próximo no sábado, diz que foi uma arte. Então, você não poderia cuspir no chão no sábado, porque estaria, talvez, regando uma planta. Você não poderia, até hoje em Israel, os prédios no sábado param em todos os andares para que as pessoas que observam o sábado não tenham o trabalho de apertar um botão do elevador, não é? Mas Jesus ele é acusado em João, capítulo 5, de 7 a 16, de transgredir o sábado. Então, pastor Hermenérico, eu queria que você nos ajudasse a entender o que Cristo fazia no sábado, se ele realmente estava transgredindo este dia, e qual a relação de tudo isso lá com Isaías 58, versos 2 e 3. O que Deus deseja para nós no sábado, ou espera de nós, e Cristo, ele deu um bom ou um mau exemplo nesse sentido? É muito importante, eu vou retomar aqui o que o pastor Elias Brin acabou de falar, porque eu acho que isso é muito importante. Observe quando foi explicado como era o sábado, que ele não era alguma coisa simplesmente para você, mas era alguma coisa que alcançava as pessoas ao seu redor, até os seus animais. A ideia do sábado, ela pode perder o seu sentido se a gente simplesmente entender o sábado como alguma coisa para mim, para o meu benefício. Então, essa é uma coisa importante. As pessoas, às vezes, e eu estou falando dos nossos dias, né? As pessoas podem perder essa dimensão de que o sábado, em essência, ele alcança as pessoas ao seu redor. Ele foi pensado assim. Então, algumas pessoas veem no sábado ou começam a olhar o sábado como alguma coisa que é legal, que é alguma coisa que é da escrita da lei, como a gente às vezes costuma dizer. E esse é um perigo, não é? Foi um perigo lá em Israel, naquela época, porque o entendimento que eles tinham da lei e do sábado passou a ser alguma coisa estritamente legal, e é um perigo nos nossos dias. Então, aqui, eu acho que é importante a gente pôr essa ideia, não é? E aí a gente vê o seguinte, que o sábado, ele tem um benefício, ele tem uma prática, ele tem uma vivência que visa o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. É muito curioso que Jesus, ao falar dos mandamentos, ele tenha, lá no Sermão do Monte, explicado justamente a ideia do princípio. Ou seja, ele fala que, olha, matar é alguma coisa que está errado. Mas se você se irrita com seu irmão e o agride verbalmente, você já está quebrando o mandamento. Adulterar é errado, mas se você tem aquele olhar, não é, malicioso, você já quebrou o mandamento. Da mesma forma, o sábado. Se você simplesmente guarda o sábado de uma forma estritamente legal, ele vai perder o sentido, ele vai perder sua essência. E por isso é muito importante a gente pensar no sábado
na sua real intenção, no seu real princípio, que é o ligamento, a ligação entre o homem e Deus e o homem e seu próximo. Por isso é muito interessante quando a lição traz essa ideia de que o sábado, e aqui a gente tem a ideia de que não é simplesmente para que você faça a sua vontade, mas que você possa alcançar aquela pessoa ao seu lado, aquela pessoa que está precisando da sua ajuda. Eu acho muito interessante, aqui eu lembro de algumas passagens de Ellen White, onde ela diz que nós não devemos nos cansar tanto durante a semana para que cheguemos ao sábado e estejamos exaustos, e a gente não consiga mais fazer nenhuma atividade para Deus. E eu entendo que o nosso dia a dia ele nos exibe, ele destrói as nossas forças. Mas a gente tem que lembrar durante a semana que o sábado é um dia não para mim, mas é um dia para as pessoas ao meu redor, para as pessoas que Deus ama. E eu preciso guardar minha energia no sábado para alcançar essas pessoas. Não é? Eu estava, durante a lição, eu estava pensando nisso. Mesma ideia da natureza. Não é? A gente, né, o pastor Elias bem falou sobre essa questão da natureza, mas algumas pessoas no sábado falam, a gente tem que estar junto da natureza, e vão para a natureza para pôr a sua rede e dormir a tarde toda do sábado. Então, a ideia é que você veja o Criador. O sábado, dissociado do seu princípio, ele perde o sentido. Eu preciso entender que o sábado ele foi feito para mim, sim, não é? Mas também para o meu irmão, para aquele que está ao meu lado. Ele precisa ver, como o pastor Elias Brian falou, o benefício, as bênçãos do sábado, para que ele também possa ser alcançado. Então, eu acho muito interessante pensar dessa forma, não é? De que o sábado ele precisa ser lembrado a cada dia, para que eu guarde uma reserva de energia, de força, para que eu possa fazer o trabalho de Deus. Senão, realmente, eu vou estar tão cansado que ele vai servir somente para o meu benefício e não para o meu irmão. Opa, desculpa aqui, deixa eu... Ok, já ligou aí. Pastor, por favor, complemente. Ok, apenas um detalhe que eu achei muito interessante quando o senhor colocou aí sobre a questão espiritual da lei, né? Eu estava lendo, inclusive, hoje, não é um assunto da lei, mas como o sábado está dentro do escopo da lei, no Reavivados pela sua palavra, exatamente Paulo fala em Romanos capítulo 7, verso 14, que a lei é espiritual. Então, a gente tem que dar um sentido espiritual à lei, não é mais do que a letra da lei, né? Então, o sábado, ele é tão importante para esse crescimento espiritual. Deus tem bênçãos espirituais tremendas para a nossa vida no dia de sábado. Então, eu concordo em grau, gênero e número naquilo que o senhor falou em relação ao nosso preparo, né, para o dia de sábado. O sábado é um dia de descanso físico, mas, sobretudo, ele é um dia de descanso espiritual. Não é simplesmente pegar a rede e botar ali, não é? Embaixo da natureza. É um tempo que Deus dá para a gente, para nós crescermos espiritualmente. Então, é tempo de irmos à igreja, de louvarmos, de cantarmos, de fazermos o bem para a humanidade. Então, aonde nós estivermos nesse dia, é o dia de estarmos pensando em Deus, no poder de Deus e crescendo espiritualmente, seja em família, seja individualmente, seja coletivamente, seja congregacionalmente. Apenas, você me fez pensar isso, pastor, e eu estava aqui pensando e achei que seria importante colocar isso aqui também. Perfeito, pastores. Pastor Emenérico, só ainda um pouquinho mais, você poderia comentar um pouquinho sobre a questão da acusação ali, do que Jesus é acusado, e a questão de Isaías 58, qual a relação que tem ali entre essa acusação e Isaías 58? A história, né, que você menciona aí é de que Jesus havia quebrado o mandamento, não é, os discípulos ali colherem alguma coisa para comer, e a resposta de Cristo, né, que o homem foi feito, o sábado foi feito para o homem, e a ideia de que ele é senhor do sábado, nos faz lembrar justamente essa questão de que o sábado ele tem uma relação muito íntima com o ser humano para o crescimento, para o desenvolvimento, e além de tudo, eu acho que essa é uma coisa que é legal da gente ver dessa mensagem, dessa parte,
quebrar com essa lógica que às vezes a pessoa tem de que o sábado é alguma coisa muito estrita, né? Eu posso dizer que quando eu era criança, eu via algumas práticas, né, dentro da igreja, nossa igreja, que às vezes, por algumas pessoas que tinham um entendimento mais legalista, faziam com que o sábado fosse uma carga muito pesada. Né? Eu lembro de não poder usar bermuda dia de sábado, não é? Algumas coisas que a gente ouvia assim quando era criança, que acaba ficando, você fica, vou dizer assim, meio com medo que chegue o sábado. Só para ilustrar essa história, eu tenho uma amiga que ela sempre tinha essa lógica: não vou ensinar para meus filhos que o sábado é um dia feliz. E ela fala: não, o dia feliz, o dia feliz. E eu lembro que ela queria isso e nem sempre conseguia. Enfim, há os desafios, né, de fazer isso. E um dia, perto do pôr do sol, o filho dela falava: mãe, quando vai acabar o dia feliz? Então, assim, ele sabia, ele entendia a ideia, mas ele não conseguia viver na prática. Então, essa é uma coisa para a gente, né, relacionar e pensar. Né? Eu acho que aqui é legal. Cada dia refletimos sobre isso, né, sobre essa real relação do sábado e como que ele foi criado para nós por Deus. Para você que está nos acompanhando até aqui, tentando fazer um resumo, perceba. Então, o sábado, ele é não só para o israelita, para o judeu, ele é para todos, ele é universal. E, além disso, ele é uma bênção, ele não é um peso, ele não é um fardo. Então, se o sábado serve para você, como foi bem dito aqui, apenas para o descanso físico, está errado. Se ele serve para você apenas para atender à necessidade dos outros, também está errado. O sábado ele é um misto de descanso, adoração a Deus, ajuda ao próximo e reconhecimento de Deus através da natureza. Esse é o pacote que forma, não é, pastor Elias e pastor Emenérico, a bênção chamada sábado. Então desfrute disso. E se você tem alguma dificuldade, como exemplos que foram dados, e nós temos todos, nós que temos filhos, nós que temos uma agenda cheia, todos têm dificuldade. Busque a Deus, peça mais sabedoria. Senhor, me ajude a guardar melhor o sábado, me ajude a fazer coisas, a organizar de uma forma que seja uma bênção. E se você tem dificuldades, procure alguém com mais experiência, alguém que você diz: olha, essa pessoa sabe desfrutar do sábado, peça dicas, estude a Bíblia, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Pastor Elias Brenha, mais do que tudo isso, e vindo para a lição de quinta-feira, baseado em Êxodo 31, eu lhe pergunto: o sábado é um sinal, sim ou não? E caso sim, sinal do que, pastor? Olha, que bonito. Posso ler, então, os versos 13, 16 e 17 de Êxodo 31? Aí nós vamos entender exatamente do que é o sábado. Sinal do quê? Olha só o que diz. Êxodo 31, 13, nós lemos assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. O verso 16 diz assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. E o verso 17 diz assim: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, note, pastor Júlio comentou de uma forma assim bem rápida, mas de uma forma muito positiva, agradecendo a Deus, mesmo por não ser de uma nação, de uma descendência judaica, né, mas herdeiro da promessa. Então, a gente vê exatamente por Gálatas 3, verso 29, que nós somos espiritualmente os descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, que promessa? A promessa que foi feita à nação que não cumpriu exatamente aquilo que tinha sido prometido, e nós agora passamos a herdar, então, as mesmas promessas, os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Então, o sábado, que era para aquele momento especificamente dado aos judeus, naquele tempo,
como um sinal perpétuo, ele se estende para nós hoje também. Então, o sábado é um sinal de aliança, aliança entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura. E é um sinal também, pastor Júlio, é um sinal de que Deus continua sendo para nós o grande arquiteto do universo, o grande criador, o grande mantenedor do universo. Ele continua sendo o Deus que sustenta todas as coisas, e o sábado nos leva a essa memória eterna de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criaturas de Deus, e é por isso que Ellen White diz que se toda a humanidade, se o sábado tivesse sido guardado, não é? Desde o seu início, não haveria ateu, não haveria descrente, não haveria ninguém que pudesse ter qualquer aversão a Deus, a sua obra, ao seu poder. Deus, ele é, por excelência, o autor e consumador da nossa fé, e ele nos dá, através do sábado, a lembrança perpétua de quem ele é. Então, quando nós entramos no sábado, nós entramos assim com um sentimento de pertencimento, né? Eu acho lindo isso, porque quando a gente celebra no pôr do sol a chegada de um sábado, como é gostoso, né? E eu fico muito triste quando as famílias hoje perderam esse hábito do pôr do sol, de se reunirem em família. Eu trouxe isso da minha infância, da minha juventude, e eu confesso que só não celebrei a chegada de um sábado em família quando, por motivo de uma viagem, eu estava sozinho. Mas, mesmo sozinho, nunca deixei de receber, naquele momento do pôr do sol, com alegria, o sábado, porque ao nos colocarmos diante de Deus, e aí eu volto um pouquinho àquilo que eu já disse momentos atrás, ao me colocar diante de Deus nas horas do sábado, a lição diz que é um sinal, o sábado nos ajuda a conhecer o Criador, o Redentor, e é um sinal de santificação. Nós recebemos esse poder santificador no dia de sábado. Porque se nós estivermos conectados com Deus, olha que coisa linda, é uma relação simples, é um raciocínio simples. Quanto mais conectado eu estiver com Deus, quanto mais próximo eu estiver com Deus, e o sábado me possibilita isso, mais eu estarei recebendo esse benefício da santificação, do crescimento espiritual. Então, o sábado é para sempre esse sinal perpétuo da aliança entre Deus e o seu povo. E depois da entrada do pecado, nós sabemos isso, nós conhecemos. O que se perpetuou na humanidade depois da entrada do pecado? Apenas duas coisas: o sábado e a família. São sinais perpétuos de Deus, sinais de que, quando a gente vê as profecias, né, messiânicas e aquelas profecias escatológicas que conhecemos, a Bíblia diz isso claramente: de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar perante mim. Ou seja, o sábado estará na eternidade. O sábado não é apenas um momento a qual viveremos nesse mundo. Na eternidade nós teremos o ciclo da semana preservado, teremos o sábado preservado. Aí você pode me dizer assim: como vai ser isso? É uma coisa que eu quero entender melhor lá, né? Porque, né, pastor Hermenegildo, é uma coisa que eu quero entender melhor. Porque hoje, por exemplo, a semana é aquela luta, é aquela correria, é aquele trabalho cansativo, é aquela coisa extenuante. Aí você chega, às vezes, no sábado e diz: opa, que bom, o sábado chegou. Todo pôr do sol, a gente se reúne em família, e aí minha filha, meu genro, até meu netinho, já de 2 anos e meio, ele já está aprendendo a agradecer, não é? Então, é interessante que a gente diz assim: olha, agradeço porque o sábado chegou, a semana foi difícil, a semana foi isso, foi aquilo e tal, mas que bom que o sábado chegou e tal, para aquela coisa toda que a gente faz em família, né? Agora, e na nova terra, quando tudo será perfeito? Você vai trabalhar,
você vai cultivar terra, você vai fazer isso, fazer aquilo, mas vai ser diferente, você não vai cansar, você não vai ter essa exaustão, né, pastores, que nós temos hoje. Então, eu imagino que, mesmo a despeito de toda a perfeição, o sábado ainda vai ter um sinal distintivo. Eu quero chegar lá para ver como vai ser isso, mas eu sei que ele vai existir. Então, é um sinal perpétuo de uma aliança eterna e perpétua que Deus estabeleceu com o seu povo no passado e se perpetua para todos nós hoje e se perpetuará por toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. Amém, pastor Elias Brenha. Se a gente aproveita o sábado cansado da semana, imagina com vigor. Vai ser uma bênção, não é verdade? Pastor Hermenérico, para a gente finalizar aqui, eu fiz a última pergunta ao pastor Elias Brenha, e agora para você, como que eu posso ter, observando o sábado, como ele me dá não só a referência, mas a oportunidade prática de atender o próximo, de observar a natureza sem seguir agendas políticas, né? E de me lembrar que em Deus não há judeu nem grego, nem homem nem mulher, ou seja, a partir das nossas diferenças, não importa o nosso sexo, nossa conta bancária, não importa de onde viemos. Como o sábado, de modo referencial e prático, me ajuda a lembrar disso e me ajuda, como eu disse, a ajudar o próximo e ser um observador da natureza, lembrando que tudo vem das mãos de Deus. O sábado, ele, justamente por nós rompermos com a nossa rotina, eu penso assim, olha, o sábado é um bônus, não é? O sábado a gente tem os 6 dias, Deus criou o mundo em 6 dias, e podia ter acabado ali. E depois da sexta-feira, né, começaria o domingo, mas no sentido de as suas atividades. Então a gente tem no sábado um bônus. O sábado é aquilo que a gente ganha mais quando a gente compra uma coisa. Então a gente ganhou o sábado, essas horas especiais, como o pastor Elias Brenha já comentou. Então, nesse dia, de uma forma prática, a gente pode, reconhecendo esse dia como um dia a mais, como alguma coisa que Deus nos dá, eu vou realmente até ao meu vizinho, aquela pessoa que está precisando, eu vou criando situações, eu levo a minha família até a natureza e mostro. Eu acho legal quando a gente vê em Ellen White a ideia de que é preciso mostrar a natureza, mostrar como a flor é bonita, como a sua estrutura, para que eu veja ali a mão do Criador. Ou seja, eu vou oportunizar o contato com Deus, eu vou oportunizar essa relação que a gente vê em Cristo, quando ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O resumo da lei. E o sábado, ele resume a lei nesse sentido. Eu tenho aquele momento especial de bônus para estar com minha família, para estar com os meus amigos, para congregar na igreja e ter toda a oportunidade de crescer espiritualmente e de estar mais próximo de Deus. Eu acho que, na prática, é isso, é você refletir a respeito desse dia como um dia que foi te dado a mais, para que você possa nele praticar aquilo que a Bíblia recomenda, que Deus quer, e assim a gente pode realmente, no dia de sábado, entender qual o seu sentido. Sem essa prática, sem oportunizar essas questões, eu não vou entender o sábado, né? O sábado vai virar um dia pesado, enfim, eu preciso oportunizar isso e viver as orientações dadas por Deus, enfim, na sua palavra. Pastor Júlio, o som. Sim, sim, sim. Entusiasmado aqui. Eu gostei, viu? Sábado é um bônus. Essa palavra soa bem, né, pastor Elias? Bônus, plus, a gente gosta disso, né? Quem não gosta de bônus, né? Bônus é muito bom na escola, a gente tinha na nota, né? Pastor Hermenérico, pastor Elias Brenha, olha que privilégio. Eu sabia que a lição ia ser boa, mas eu confesso que ela superou as nossas expectativas. Eu queria agradecer muito a vocês, porque a gente percebe que vocês não só biblicamente conhecem sobre o sábado, mas vocês procuram vivê-lo de forma espiritual, e isso acaba transparecendo aqui na fala de vocês, no jeito de vocês.
Eu louvo muito a Deus por isso. Eu quero agradecer de modo especial pastor Elias Brenha, pastor titular da igreja do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, que fica no território da Associação Paulista Central, pastor Hermenérico Moraes, que é professor da Faculdade de Teologia, também é o nosso bibliotecário. Olha, que Deus abençoe muito a vida de vocês, as esposas, os filhos, que vocês sejam realmente cada dia mais esses homens de Deus aí que ajudam a guiar aqueles que estão ao redor de vocês. A gente sabe, né, pastor Elias Brenha, que muitos de nós, o senhor tem o privilégio hoje de trabalhar direto com as ovelhas. Muitos de nós, às vezes, trabalhamos em outras áreas, pastor Hermenérico na área do ensino, eu trabalho ali no Centro White, mas todos nós temos um pequeno rebanho que nos segue, mesmo que a gente não perceba, não é? Então, que Deus nos ajude a sermos influência positiva sobre o sábado na vida dessas pessoas. Pastor Elias Brenha, poderia, nesse momento, nos despedir em oração, abençoando a nós e também os nossos irmãos que conosco estiveram aqui até esse momento? Com certeza. Vamos orar, então? Querido Deus, querido Pai, obrigado por esse momento de estudo, de reflexão. Que lição extraordinária, que momento especial de comunhão que tivemos contigo e, sobretudo, momento de refletirmos na importância do sábado e dessa aliança perpétua que o Senhor estabeleceu com o teu povo. Pai, ajude-nos a entendermos melhor e a vivermos melhor diante da tua presença a cada sábado. Que esse sábado traga sempre para nós a lembrança de que tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o mantenedor, aquele que fundou e estabeleceu o mundo e aquele que um dia voltará para restaurar todas as coisas, essas coisas que foram destruídas pelo pecado e pelo homem. Abençoa-nos, Pai, a sermos achados dignos diante da tua presença naquele grande dia. Abençoe, Senhor, todos os nossos queridos amigos e irmãos que nos assistiram, que vão assistir ainda essa lição. Abençoa, Pai, o teu povo ao redor do mundo, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa faculdade, o nosso querido NASP. Abençoe, Pai, a todos nós. Nos dê a tua paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco e não se esqueça, na próxima semana teremos o tema de número 11. Já estamos chegando ao final das nossas 13 lições, mas no próximo trimestre o livro de Deuteronômio que iremos estudar também está sendo preparado de forma especial aqui o conteúdo. Não esqueça de ativar as notificações, de se inscrever no nosso canal do YouTube, de fazer um comentário, de deixar o seu like e mais do que isso, copie o link, compartilhe nas suas redes sociais, colhe em todos os grupos da sua igreja, da sua família, para que esse conteúdo seja realmente uma bênção, não só para você, mas para aqueles que estão ao seu redor. Nós nos vemos então na semana que vem, quando estudaremos o tema de número 11. Um grande abraço e até lá!